Era uma noite fria e enevoada no interior do Brasil, onde a lua cheia pairava no céu como um olho vigilante. A fazenda São Miguel, conhecida por suas vastas plantações de milho e rebanhos robustos, estava silenciosa, exceto pelo ocasional mugido das vacas no celeiro. João, o velho caseiro, cuidava da propriedade havia décadas. Ele conhecia cada canto daquelas terras, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava pesado e os animais estavam inquietos, enquanto João trancava o galinheiro. Ouviu um som que fez seu sangue gelar. Um uivo grave e gutural ecoando pelas colinas próximas. Ele segurou firme seu facão, tentando convencer-se de que era apenas um lobo ou cachorro selvagem. Mas os uivos continuaram, mais altos, mais próximos. De repente, as galinhas começaram a cacarejar em pânico e os cachorros da fazenda latiram, desesperadamente antes de se calarem abruptamente. João correu para a casa principal, mas antes que pudesse alcançar a porta, ouviu um estrondo vindo do celeiro. Ele virou-se e viu uma sombra imensa movendo-se entre os arbustos. Era grande demais para ser um homem, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. O caseiro congelou ao perceber que não era um animal comum. Era um lobisomem. A criatura emergiu da escuridão. Um monstro de quase 2 metros, coberto por pelos negros e desgrenhados, com garras afiadas como facas e dentes que brilhavam em um rosnado feroz. Seus músculos pulsavam sob a pele, e o cheiro de terra úmida e sangue emanava dela. Sem hesitar, o lobisomem avançou contra o celeiro, arrancando as portas de madeira como se fossem papel. As vacas mugiam em terror enquanto a besta as despedaçava, uma por uma, espalhando sangue e entranhas pelo chão de terra. João correu para dentro da casa, trancando a porta e agarrando uma espingarda velha que pertencia ao patrão. Ele ouviu as tábuas do assoalho rangerem lá fora, enquanto o lobisomem rondava a casa. Vidros estilhaçaram-se quando a criatura tentou invadir pelas janelas, mas João disparou, acertando-a no ombro. O monstro recuou com um rugido de fúria, mas não caiu. A noite se arrastou em um pesadelo interminável. O lobisomem devastou a fazenda, destruiu o galinheiro, matou os porcos e deixou um rastro de destruição que parecia não ter fim. Quando o sol finalmente nasceu, a criatura desapareceu como se a luz do dia a tivesse engolido. João, exausto e tremendo, saiu para avaliar o estrago. A fazenda estava em ruínas, os animais mortos, e marcas de garras profundas sulcavam as paredes da casa. No entanto, o pior ainda estava por vir. Enquanto limpava os destroços da fazenda devastada, João, com as mãos trêmulas e o coração pesado, movia-se lentamente entre os restos do que um dia fora um lugar de vida e trabalho. O sol mal havia nascido, lançando uma luz pálida e fria sobre o cenário de destruição. O cheiro de sangue e madeira quebrada impregnava o ar, misturado ao odor úmido da terra revirada. Ele tentava manter a mente focada na tarefa, mas seus olhos vagavam inquietos, como se temesse que a sombra da noite anterior ainda estivesse à espreita, oculta em algum canto escuro. Foi então que, ao afastar uma tábua quebrada do que restava, do galinheiro, algo chamou sua atenção na lama fresca, ainda marcada pela chuva leve que caíra ao amanhecer. Ele se abaixou hesitante, e o que viu o fez perder o equilíbrio, caindo de joelhos com um grito abafado preso na garganta. Pegadas humanas, nítidas e profundas, impressas na terra molhada, saindo diretamente do ponto exato onde o lobisomem havia desaparecido com os primeiros raios de sol. A descoberta gelou seu sangue. Aquelas marcas não eram de um animal, mas de pés descalços humanos com dedos bem definidos e um tamanho que sugeria alguém robusto, talvez até familiar. Ele seguiu as pegadas com os olhos, o coração disparado, enquanto elas se estendiam por alguns metros antes de se misturarem ao terreno mais seco, onde a vegetação rasteira as engolia. Cada passo que ele imaginava pertencer àquela figura misteriosa parecia ecoar em sua mente, como se o som da terra sendo pisada ainda reverberasse em seus ouvidos. João, um homem endurecido por anos de trabalho árduo e solitude, sentiu um arrepio subir por sua espinha, um medo primal que ele não conseguia explicar. Ele percebeu com uma clareza aterradora
que a fera que devastara a fazenda São Miguel não era apenas uma lenda sussurrada nas noites escuras ao redor de fogueiras, mas algo muito mais real, muito mais próximo. Era alguém da região. Alguém que ele talvez conhecesse. Um vizinho, um amigo, ou até mesmo um parente distante, escondido sob a máscara da normalidade durante o dia, mas transformado em um monstro assassino sob o brilho da lua cheia. Aquele pensamento o perseguiu enquanto ele permanecia ali de joelhos, encarando as pegadas. Quem poderia ser? Ele começou a repassar mentalmente os rostos das pessoas que cruzavam seu caminho com frequência. O jovem Pedro, que ajudava nas colheitas e sempre parecia inquieto. Dona Clara, a curandeira excêntrica que vivia isolada nas colinas e conhecia ervas que ninguém mais ousava tocar, ou até mesmo o próprio capataz da fazenda, seu Manuel, que desaparecia por dias sem explicação e voltava com histórias vagas. Cada nome que lhe vinha à mente trazia uma nova onda de desconfiança, uma paranoia que se enraizava em seu peito como uma erva daninha. Ele sabia que o lobisomem não era apenas uma criatura da noite, era uma maldição viva, um segredo sombrio que alguém carregava, talvez sem escolha, talvez com prazer. E agora, sabendo disso, João não conseguia mais olhar para seus conhecidos da mesma forma. Cada aperto de mão, cada conversa casual nas vendas da vila, cada olhar trocado na estrada de terra seria agora atingido pela dúvida. Seria ele? Seria ela? A fazenda, já em ruínas, parecia ainda mais opressiva sob o peso dessa revelação. João levantou-se lentamente, as pernas bambas, e olhou ao redor. O celeiro, com suas portas arrancadas e o interior manchado de vermelho, parecia zombar dele com seu silêncio. O galinheiro, reduzido a um amontoado de penas e madeira estilhaçada, era um testemunho mudo do terror que ali se abatera. Até mesmo o vento, que soprava suavemente pelas colinas, carregava um sussurro que ele não conseguia ignorar, como se a própria terra estivesse conspirando para guardar o segredo da criatura. Ele sabia que não podia ficar ali. A fazenda São Miguel, que por tantos anos fora seu lar e seu sustento, agora era um lugar amaldiçoado, um túmulo a céu aberto onde os ecos da noite anterior ainda ressoavam. Mas abandonar tudo não era tão simples. Ele precisava de respostas, precisava entender o que havia acontecido, precisava saber quem ou o que ele enfrentara. Com a espingarda ainda em mãos, ele decidiu seguir as pegadas humanas, mesmo que isso o levasse ao coração do desconhecido. A trilha o guiou para além dos limites da fazenda, onde o terreno se tornava mais selvagem, com arbustos espinhosos e árvores retorcidas que pareciam cerrar fileiras contra intrusos. O sol subia no céu, mas a luz mal penetrava o dossel das copas, deixando o caminho envolto em sombras que dançavam como espectros. A cada passo, João sentia o peso do medo crescer, mas também uma determinação obstinada. Ele precisava enfrentar aquilo, fosse para se vingar do que fora destruído ou para garantir que a fera não voltasse. As pegadas, porém, começaram a se dissipar, como se o responsável soubesse como apagar seus rastros, ou como se a terra mesma estivesse em conluio para protegê-lo. Horas se passaram e João chegou a uma clareira onde o riacho que cortava a propriedade corria preguiçosamente. Ali as pegadas terminavam abruptamente, como se a pessoa ou a coisa tivesse evaporado no ar. Ele olhou ao redor, confuso e frustrado, até que seus olhos pousaram em algo que o fez congelar. Um pedaço de tecido rasgado, preso em um galho baixo, balançando ao vento. Era um fragmento de camisa xadrez, idêntico às que Pedro, o ajudante, costumava usar. O estômago de João revirou. Seria possível? Ele conhecia Pedro desde menino, um rapaz quieto, mas trabalhador, que nunca dera sinais de algo tão horrível. Mas então ele lembrou das noites em que Pedro faltava ao trabalho sem aviso, das vezes em que o vira olhando para a lua com uma expressão estranha, quase hipnotizada. A dúvida se transformou em uma certeza incômoda, mas ele sabia que precisava de mais provas. Determinado, João voltou à fazenda ao entardecer, os pensamentos girando em um redemoinho de medo e raiva. Ele decidiu que confrontaria Pedro na próxima oportunidade, mas também que se prepararia para o pior.
Pegou balas extras para a espingarda, afiou o facão e pendurou um crucifixo na porta da casa. Uma precaução que ele, homem prático, jamais imaginara tomar. A noite caiu novamente, e com ela veio o silêncio opressivo que precedia a tempestade. João ficou de vigia, os olhos fixos na janela, esperando por qualquer sinal da criatura. Mas naquela noite, o lobisomem não voltou. Talvez soubesse que estava sendo observado, talvez esperasse por um momento de descuido. O que João não sabia era que a verdade, quando viesse à tona, seria ainda mais aterrorizante do que ele imaginava. Dias depois, ele soube que Pedro havia desaparecido da vila, deixando para trás apenas rumores e uma casa vazia. Alguns diziam que ele fugira para outra cidade. Outros que fora visto nas matas, pálido e desgrenhado, como se carregasse um fardo insuportável. João nunca teve certeza, mas abandonou a fazenda pouco depois, incapaz de suportar o peso daquele mistério. A fazenda São Miguel ficou para trás, entregue às ervas daninhas e ao tempo, mas os uivos continuaram a ecoar nas noites de lua cheia, um lembrete eterno de que o lobisomem, fosse quem fosse, ainda estava por aí, esperando a próxima chance de devastar tudo em seu caminho. E João, onde quer que estivesse, carregava a lembrança daquelas pegadas, sabendo que o monstro que destruíra sua vida poderia estar mais perto do que ele jamais ousaria imaginar. A fazenda São Miguel nunca se recuperou do terror que a assolou naquela fatídica noite de lua cheia. O que outrora fora um símbolo de prosperidade no interior, com seus campos verdejantes de milho ondulando ao vento, seus rebanhos gordos pastando tranquilos e o som constante do trabalho humano ecoando entre as colinas, transformara-se em um lugar de desolação. As cercas de madeira, agora quebradas e tortas, rangiam sob o peso do abandono, enquanto as plantações, sufocadas por ervas daninhas, pareciam murchar sob um véu de maldição. O celeiro, com suas portas arrancadas e paredes marcadas por sulcos profundos de garras, permanecia como um esqueleto silencioso, um testemunho mudo da violência que ali se abatera. O galinheiro, reduzido a um amontoado de tábuas e penas espalhadas, parecia sussurrar histórias de pânico e morte ao vento frio que cortava a propriedade. Até mesmo a casa principal, onde João vivera por décadas, estava irreconhecível. Janelas estilhaçadas, telhado parcialmente desabado e um odor persistente de umidade e podridão que impregnava as paredes. Era como se a própria terra tivesse absorvido o horror daquela noite e se recusasse a deixar a vida retornar. João, o velho caseiro que por tanto tempo cuidara da fazenda com devoção, não conseguiu suportar o peso do que testemunhara. Após a descoberta das pegadas humanas que saíam do local onde o lobisomem desaparecera, sua mente foi consumida por uma mistura de medo, paranoia e culpa. Ele se perguntava se poderia ter feito algo para impedir a tragédia, se deveria ter percebido os sinais antes que o monstro devastasse tudo. As noites sem sono, passadas com a espingarda ao lado e os olhos fixos na escuridão além da janela, começaram a cobrar seu preço. Ele não podia mais ignorar o sentimento de que algo maligno ainda rondava aquelas terras, mesmo sob a luz do dia. Cada sombra que se movia entre as árvores, cada som estranho que ecoava nas colinas, parecia carregar a promessa de que o lobisomem não havia terminado seu reinado de terror. Assim, com o coração pesado e a alma marcada, João tomou a decisão que jamais imaginara possível. Abandonou a fazenda São Miguel, deixando para trás não apenas seu lar, mas também as memórias de uma vida inteira. Ele partiu sem olhar para trás, carregando apenas uma mochila com poucas roupas, o facão que o acompanhara na noite do ataque e um crucifixo que pendurara no pescoço, uma concessão tardia à fé que ele raramente praticara. A vila mais próxima, a alguns quilômetros, dali foi seu destino inicial. Mas João sabia que não poderia ficar por muito tempo. Os rumores sobre o que acontecera na fazenda já haviam começado a se espalhar, como fogo em mato seco, e ele não estava disposto a enfrentar as perguntas curiosas ou os olhares desconfiados dos moradores. Alguns diziam que ele enlouquecera, outros que ele próprio tinha algo a ver com a destruição, mas ninguém ousava confrontá-lo diretamente.
João, por sua vez, mantinha-se calado, os olhos fundos e o rosto envelhecido além dos anos, como se carregasse um segredo que o consumia por dentro. Ele sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Sabia que o lobisomem não era apenas uma criatura de contos antigos, mas uma presença viva, talvez até humana em parte, que continuava à espreita, esperando a próxima lua cheia para atacar, novamente. Nos meses que se seguiram, a fazenda São Miguel tornou-se um lugar evitado por todos. Os poucos trabalhadores que restavam abandonaram seus postos, e os compradores que antes disputavam os produtos da fazenda desviavam seus caminhos, temerosos de se aproximar. A propriedade, entregue ao tempo e à natureza, começou a se fundir com a paisagem selvagem ao seu redor. Cipós e trepadeiras envolveram as construções, escondendo-as parcialmente sob um manto verde, enquanto o vento carregava o som de madeiras rangendo e portas batendo, como se a fazenda estivesse viva, mas agonizante. Os animais selvagens, que antes evitavam a área por causa da presença humana, agora rondavam os campos, atraídos pelo cheiro de morte que ainda pairava no ar. Corvos pousavam nas cercas quebradas, seus grasnidos ecoando como um lamento fúnebre, e à noite os vagalumes dançavam sobre as ruínas, suas luzes frágeis contrastando com a escuridão opressiva. Mas o que realmente mantinha as pessoas afastadas não era apenas a visão da fazenda abandonada, e sim as histórias que começaram a circular. Dizem que em noites de lua cheia, quando o céu está claro e a luz prateada banha as colinas, os uivos ainda ecoam pelas terras da São Miguel. Não são os uivos de um lobo comum, mas um som grave, gutural, que parece vir de algo maior, algo que não pertence ao mundo natural. Os poucos caçadores ou viajantes que ousam cruzar os arredores da fazenda nessas noites relatam experiências que os deixam marcados para sempre. Alguns falam de uma sombra gigantesca movendo-se entre os campos devastados. Uma figura que parece humana, mas se move com uma velocidade e uma ferocidade impossíveis. Outros juram ter visto olhos brilhantes, vermelhos como brasas, observando-os de trás das árvores, acompanhando cada passo com uma paciência predatória. Há até quem diga que ouviu não apenas uivos, mas sussurros, palavras incompreensíveis carregadas pelo vento, como se a própria criatura estivesse tentando comunicar algo, ou talvez zombar de sua impotência. Os moradores da vila, sempre prontos para compartilhar histórias ao redor de uma fogueira, começaram a tecer lendas em torno da fazenda. Alguns acreditavam que o lobisomem era uma maldição lançada sobre a terra por algum erro do passado. Talvez um pacto sombrio, feito por um antigo dono da propriedade. Outros sussurravam que a criatura era um homem comum durante o dia, vivendo, entre eles, escondendo sua verdadeira natureza sob um disfarce de normalidade. Havia até quem apontasse nomes, acusando vizinhos ou forasteiros com base em comportamentos estranhos ou ausências inexplicáveis nas noites de lua cheia. A paranoia se espalhava, e a confiança que outrora unia a comunidade começou a se desfazer, corroída pelo medo de que o monstro pudesse estar mais perto do que imaginavam. Enquanto isso, João, que agora vivia em uma cidade distante, tentava reconstruir sua vida, mas nunca conseguiu se livrar das lembranças. Ele evitava falar sobre a fazenda, mas as noites de lua cheia eram um tormento. Mesmo tão longe, ele acordava suando frio, convencido de que ouvira os uivos familiares ecoando em seus sonhos. Às vezes, ao fechar os olhos, via as pegadas humanas, na lama, nítidas como no dia em que as encontrara, e se perguntava quem seria o responsável. Seria Pedro, o jovem ajudante que desaparecera sem deixar rastros? Ou talvez outra pessoa, alguém que ele nunca suspeitara. A incerteza o corroía, e ele carregava o peso de não ter enfrentado a criatura até o fim, de não ter descoberto a verdade. Os anos passaram, mas a fazenda São Miguel permaneceu como uma cicatriz na paisagem e na memória coletiva da região. Novas gerações cresceram ouvindo as histórias, algumas exageradas, outras assustadoramente precisas. A fazenda tornou-se um desafio para os jovens mais ousados, que, movidos por coragem ou curiosidade mórbida,
se aventuravam até os limites da propriedade em noites escuras, apenas para voltar correndo ao primeiro som estranho. Mas nem todos retornavam. De tempos em tempos, alguém desaparecia nas colinas, e embora os mais céticos atribuíssem isso a acidentes ou ataques de animais selvagens, os mais velhos sabiam que havia algo mais. O lobisomem, ou o que quer que ele fosse, ainda reinava sobre aquelas terras, um guardião sombrio de um segredo que ninguém ousava desvendar. E assim a fazenda São Miguel continuou a apodrecer sob o sol e a chuva, suas ruínas engolidas lentamente pela mata. Mas o terror que ali nasceu nunca morreu. Em noites de lua cheia, quando a brisa carrega o cheiro de terra úmida e os campos parecem pulsar com uma energia antiga, os uivos voltam a soar, altos e implacáveis, como um aviso de que o monstro nunca partiu. E aqueles que passam por ali, seja por necessidade ou por engano, sentem um frio na espinha e apressam o passo, certos de que entre as sombras dos campos devastados, algo os observa, esperando pacientemente pela próxima vítima.